Glória a Deus. O texto que lemos aqui foi Lucas, o capítulo 15. Eu quero até recapitular a leitura com os nossos irmãos. Aleluia. O versículo de número 4 diz: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Chegando em sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso. Queridos irmãos, o texto que lemos aqui eu considero emblemático. Eu gosto muito de estudar acerca das parábolas ditas por Jesus, né? As parábolas, pregador Luan, eram coisas comuns nos dias de Jesus. Era comum falar parábolas. Haviam algumas coisas que não eram comuns em parábolas. O capítulo de número 15 do evangelho que escreveu Lucas, ele traz uma narrativa tão curiosa, tão extraordinária, que remete, na verdade, mais do que a curiosidade daqueles que são apaixonados pela Bíblia Sagrada. Quando eu digo isso, eu quero dizer que não é todo mundo que pode compreender aquilo que lemos, porque não são todos que têm a curiosidade de estar observando, como diz a Bíblia, conforme as Escrituras Sagradas. Ora, o capítulo 15 de Lucas narra 3 parábolas. Eu disse 3 parábolas que disse Jesus, só com um intuito de esclarecer acerca de quem na verdade era merecedor do reino dos céus. Louvado seja Deus. A parábola de número 1 é a que lemos. Vai narrar a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e que de repente a ovelha de número 100 resolve se desgarrar e corre para os montes, para os pedregais, deixando no deserto as 99 com o pastor. A segunda parábola descrita aqui, ela conta a história de uma mulher que tinha 10 dracmas e que um dia perdeu uma dessas dracmas, ou seja, a dracma que ela perdeu foi a dracma de número 10. Dentro de sua própria casa, ela perde essa dracma. A parábola de número 3 fala acerca de um pai que tinha 2 filhos, e de repente um desses filhos resolve deixar a casa de seu pai e vai viver sua vida de forma dissoluta no mundo, não valorizando aquilo que tinha em casa. E no inteirinho de toda essa história, ele vai parar no chiqueiro. E como eu sempre gosto de dizer em minhas mensagens, principalmente quando foco acerca do pecador, é preciso observar muito antes de descer para o chiqueiro. Ora, no entanto, a parábola de número 1, que fala acerca de um pastor, ela diz que a ovelha de número 100, ela se desgarra e ela foge para os montes, foge para os pedregais, deixando, como eu disse, as 99 no deserto, junto com o pastor. Porém, quando o pastor sente falta dessa ovelha, ele não pensa 2 vezes, ele deixa no deserto, irmão Luan,
ele deixa no deserto as 99 e corre para os montes atrás da ovelha de número 100. Glória a Jesus. Eu não quero ser longo nessa mensagem, eu quero ser breve. No entanto, o texto que lemos aqui desperta algumas curiosidades, que nessa noite, se tiver algum pregador itinerante, algum pastor que me assiste aqui, eu gostaria de sua atenção, principalmente você que é pastor, você que é pregador, precisa ouvir o que eu tenho a lhe dizer essa noite aqui. Olha a atitude desse pastor. Ele deixa no deserto, no aprisco preparado, as 99 e vai para os pedregais, para os montes, atrás da ovelha de número 100 que se desgarrou. Ora, é bem claro o texto, e eu não preciso ser muito enfático e nem tão categórico para fazer você compreender e entender que quem está errado aqui é a ovelha que se desgarrou. E aqui eu quero pegar do ponto de partida X. Por que existe hoje muitas ovelhas que sofrem? Eu quero que você saiba que esta palavra que eu tenho essa noite aqui é uma palavra pastoral. Por que muitas ovelhas sofrem? Porque muitas ovelhas sabem conviver com as outras. Porque muitas ovelhas deixam o aconchego do aprisco, deixam o calor da convivência com as outras ovelhas, deixam a proteção do pastor para aventurar a sua vida em montes e pedregais, correndo risco. O salmista Davi, quando escreve o Salmo de número 100, o Salmo de número 100 tem uma narrativa fantástica. E dizem alguns exegetas e historiadores que naquela época, uma ovelha se desgarrar do aprisco de onde estava para os pedregais, ela estava correndo alguns riscos. Que risco esta ovelha estava correndo? A noite era difícil e perigosa. Os montes acumulavam o quê? Serpentes, lobos. Além disso, ladrões e salteadores estavam nas regiões. Além disso, havia algo que era mais comum: carrapichos que se espalhavam. E olha o que eu vou dizer a você aqui. Para um pastor naquela época, melhor era uma ovelha que tivesse a perna quebrada do que sua lã ferida com carrapichos. E a ovelha, ela corria esses perigos quando se desgarrava do aprisco em direção aos montes e pedregais. Os montes tinham pedras afiadas e eram escorregadias. Qualquer vacilo da ovelha, ela poderia escorregar nas pedras e a sua queda seria fatal. Ela poderia morrer bem no meio da queda, degolada pelo corte de uma queda, ou ela poderia morrer pela picada de uma serpente que era comum. Ela poderia também ser vítima de um lobo que rodeava a região, porque também era comum. Ou ela poderia cair na mão de ladrões e de salteadores. Pastor Gilberlando, meu amigo, um abraço, a paz do Senhor Jesus, tamo junto. Esses eram os riscos que a ovelha corria. Ora, então quando a ovelha sai do aprisco, ela sai sabendo que vai correr esses perigos. Deixa eu fazer você entender melhor. Quando alguém sai da igreja, sai do convívio com as ovelhas, debaixo da cobertura espiritual de um pastor, e se desgarra para os montes da vida, para os montes do mundo, ela está correndo um risco
de ser apedrejada, de sofrer na mão de salteadores do mundo, de ser picada por serpentes desse mundo, de escorregar nos pedregais dessa vida. Ela está correndo um grande perigo de ser alvejada por alguma flecha, por algum arco. De qualquer forma, esta ovelha está correndo um perigo. Ora, e o que eu quero dizer com isso? É que para muita gente a igreja não está bom. Para muita gente a igreja não está bom. Não está bom. Porque a quantidade de pessoas que tem pão fresco aqui, que tem capinho fresco aqui, que tem grama fresca, e abandona o convívio da igreja, abandona o convívio com o seu pastor, para sofrer na mão de lobos salteadores lá fora. Olhe para cá, eu vou falar, eu comecei a ficar invocado, eu vou falar. E o que tem de ovelhas que deixa de ouvir o seu pastor para ouvir lobos devoradores na internet, que deixa de dizimar na igreja que congrega para ofertar na mão de salteadores, de ladrões, de mentirosos, de reveleiros. O que tem de ovelhas que sai debaixo da cobertura de seu pastor para viver uma vida dissoluta, mundana. Olhe para cá, você pode correr risco de escorregar, você pode correr risco de se perder, de se cortar nesse mundo. Pense no que você está fazendo. É um risco que você corre. Em contrapartida, eu não posso demorar, mas quero fazer você entender o outro lado. E isso agora aqui eu quero falar com os pastores. Pelo outro lado, você que é pastor, você que é pregador, eu estou cansado de pregar aqui nesse altar aqui. As minhas ovelhas me escutam quando eu digo isso. E eu já disse em pregações minhas aqui, que quem conforta a ovelha é vara e cajado. Porém, eu preciso fazer você entender, você que é pastor, uma coisa. Bata. Você pode bater na ovelha. Você bater na ovelha é uma coisa. E olha que ovelha, ela não é tocada, a ovelha é conduzida. Então olhe para cá, se essa ovelha não está sendo conduzida, se você não tem visão de pastor, se você, eu vou falar porque Jesus está mandando, se você parece mais um ladrão, um mercenário, um lobo do que um pastor, você também está na profissão errada. Profissão não, na função errada. E desocupe o lugar e deixe outro que tem chamada. Porque olha, o que tem de pastor por aí que espanca ovelha, eu vou falar, viu? Espanca ovelha, bate em ovelha, ele amassa a lã da ovelha, ele tira o dízimo, ele tira a oferta, ele amassa, ele suga tudo que a ovelha tem, ele suga até o sangue que ela tem, mas ele não tem papel de pastor para cuidar da ovelha. Não entendeu não, né? Você vai entender. É simples. O que eu estou querendo dizer a você, você pode bater na ovelha. Você que é pregador, bata como pregador, mas viva também como pregador. Agora olhe para cá, você também que é pregador, mas também não é ovelha, você não presta para pregar. Eu vou falar. Você que quer bater nos altares, eu vou falar. Você quer bater no altar, mas você não visita os cultos de ensino do teu pastor. Você prega por aí em congresso, bate em quem você quer, mas você não vai à Assembleia Geral. Você não anda em escola bíblica dominical. Você é preguiçoso para orar. Você não tem compromisso com o evangelismo. Você também está na função errada. Que é isso, rapaz? É pregador, mas não ora. É pregador, mas não gosta do culto de ensino. É pregador, mas não gosta da escola bíblica. É pregador, mas não dizima. É pregador, mas não obedece pastor. É pregador, mas não tem carta de recomendação. Ah, o que é isso, rapaz? O que é isso?
Pare um pouquinho para entender. E num sangue, quando eu mandar você tomar vergonha na cara. Olhe para cá. Da mesma forma que a ovelha precisa exercer o papel como ovelha, você que é pastor e é pregador, precisa exercer o seu papel como pastor. Não entendeu? Vou fazer você entender agora, clareando a sua mente. Você parou para olhar o papel dessa ovelha aqui, desse pastor? Olha aqui, olha para cá, olha para cá. Fita bem os teus olhos aqui no meu. Ele deixou as 99 carnes do aprisco e foi atrás da ovelha de número 100 que se desgarrou. Tu não entendeu, né? Tu não compreendeu? Pois eu vou fazer você entender. Porque tu é pastor, tu está sugando o dízimo da ovelha, mas tu não visita como pastor. Tu não foi saber se ela está doente. Tu não foi saber se ela precisa da tua ajuda. Ela está com 20 dias que não vem na igreja. Tu não ligou para ela. Tu não fez uma visita para ela. Tu não notou a falta dela. Que espécie de pastor é você? Bata se você quiser, mas cumpra o seu papel como pastor. Cumpra. Seja pastor, ore pela ovelha, visite a ovelha, chore com a ovelha, cante com a ovelha, dê assistência à ovelha. Ei, olha para cá. Eu já vou parar, viu? Eu já vou encerrar. Esse pastor aqui me dá uma lição, viu, pregador Luan? Ele me dá uma lição. E qual é a lição que esse pregador aqui, que esse pastor me deixa? Ele cumpre o seu papel. E olha aqui o que o texto diz. Ele não só deixa lá as 99, como ele vai atrás da que está ferida. Olhe para cá, rapaz. Ela se desgarrou, tá certo, cometeu algum problema, cometeu algum tropeço. O seu papel não é jogar pedra, o seu papel não é criticar, o seu papel é ir atrás dela onde quer que ela esteja. O seu papel é achar ela ferida, o seu papel é achar ela chorando, colocar nos seus ombros e trazer de volta para o lugar dela, de onde ela não deveria ter saído. Esse é o seu papel. Agora você ficar daqui falando, você ficar daí criticando, jogando pedra sem saber o que está acontecendo, vá atrás da ovelha, rapaz. Esse pastor aqui na parábola está me dando uma lição. Está me dando uma lição. Ei, olha para cá, eu vou falar. Você não foi chamado para enricar não, rapaz. Você não foi chamado para andar de carrão novo em frente de igreja não. Você não foi chamado para andar luxando de férias, viajando para lá e para cá não. Você foi chamado para ser pastor, para cuidar de ovelhas. Cuide do seu rebanho. Você não foi chamado para luxar à custa de igreja não. Você não foi chamado para andar esbanjando o carro. Você não foi chamado para estar luxando, esbanjando etiqueta. Você foi chamado para ser pastor, rapaz. Cumpra o seu papel de pastor. Você suga a lã da ovelha, você tira a gordura dela, você suga o sangue dela e não cumpre o seu papel de pastor. Presta atenção aqui uma coisa. Esse pastor aqui me dá uma lição. E o que é que ele me ensina? Ele bota a ovelha nos ombros. Ele bota a ovelha nos ombros e traz de volta o aprisco. Em contrapartida, eu não posso deixar de falar isso aqui. Porque quando a ovelha se desgarra à toa, sai da igreja, tudo bem. Mas e se ela saiu da igreja por tua culpa? Se ela saiu da igreja porque tu não dá assistência para ela? E se ela não congrega por ti porque tu não é pastor? E se ela não congrega contigo porque tu faz acepção de pessoas? Tu já parou para entender? Tu quer que ela seja ovelha, mas tu também não é pastor? Fica como?
Não adianta você querer que a ovelha, seja obediente como ovelha, ela ande como ovelha, se vista como ovelha, obedeça como ovelha, se você não é pastor, se você não visita como pastor, não se veste como pastor, não ora como pastor, não dá assistência como pastor, você não pode cobrar aquilo que você não é. Esse pastor aqui me dá uma lição. Ele acha a ovelha ferida, coloca nos seus ombros e traz a ovelha de volta. É isso que todo pastor que está me assistindo aqui, pregador, deveria fazer. Não é só bater, não. Eu sou muito incisivo em minhas mensagens. Eu reconheço que eu sou duro nas minhas mensagens. Eu sou duro, mas eu sei entender que o meu papel de como pastor eu preciso exercer. Eu deixo essa palavra ao seu coração. A você que está distanciado da igreja, volte para a igreja, procure seu pastor, reconcilia-te, volta para Jesus. A igreja ainda é o melhor lugar do mundo para se viver. Volte para a presença de Jesus novamente. Hoje, essa palavra é para você que está do outro lado aí me assistindo. Jesus te ama. Você que desviou da igreja por algum motivo, por alguma coisa, esqueça isso. Lance no mar do esquecimento essas coisas. Volte para Jesus hoje. A igreja te espera de braços abertos. A igreja te espera novamente. Eu estou pregando aqui para corações feridos que estão me assistindo aqui. Eu estou pregando aqui para quem um dia se ofendeu na igreja com alguma coisa. Eu estou pregando aqui para quem um dia ouviu alguém lhe dizer alguma coisa que ele não gostou. Volte para a igreja. Volte. Jesus te ama.